Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. De facto, hoje, Sra. Ministra, encontramos aqui num momento, nesta Comissão de Acompanhamento, num momento mais controlado da pandemia. Isso é uma coisa boa e que nos alivia a todos, mas de facto este ano não foi sempre assim. Foi um ano relativamente sinuoso nesse processo. E talvez não seja mau lembrar-nos, até para memória futura e eventual correção, de que passámos por dizer que o distanciamento social de 1 metro era suficiente para, afinal, era preciso ser 2 metros, que não é preciso EPIs, afinal não há EPIs, temos ventiladores, afinal é preciso importar ventiladores, não se deve usar máscara, afinal é preciso usar máscara, não se deve medir a temperatura das pessoas nos aeroportos e nos lugares públicos, afinal deve-se medir a temperatura das pessoas em todos os locais públicos. Existe uma app que deve ser usada, a app vai ser obrigatória, afinal a app não vai ser obrigatória. Enfim, quanto à vacinação também temos estas incongruências, primeiro até aos 65 anos, mas afinal também primeiro quem tem mais de 80, os professores não vão ser vacinados, afinal vão ser vacinados, a vacina da AstraZeneca não é segura, vamos suspender, afinal 3 dias depois já é segura e vamos poder usar. Pronto, foi um ano sinuoso, isto para não falar dos problemas de facto nos contágios e no impacto nas vidas das pessoas e das respectivas doenças. E é sobre isso agora sobre o futuro que eu queria falar. E a primeira questão que queria colocar tem que ver exatamente por onde a Sra. Ministra terminou, com a recuperação da atividade assistencial. Em outubro, quando foi lançado o plano de outono e inverno, tinha sido criada no papel uma task force para a recuperação da atividade assistencial. A Sra. Ministra, numa audição aqui, na Comissão de Saúde, não aqui, mas na Comissão de Saúde, explicou-me que tinha sido decidido que não se criavam mais estruturas, que isso complexificava a situação. Entretanto, por acaso, foi criada uma outra task force, aliás, sexta-feira passada, de ciências comportamentais aplicada ao contexto da pandemia de Covid-19. Nada contra, antigamente eram estruturas de missão, agora são task forces, mas tudo bem. A minha preocupação não é a estrutura, a minha preocupação é a recuperação da atividade assistencial. E, de facto, disse a Sra. Ministra com razão, já foi lançado um programa específico para os cuidados de saúde primários, as cirurgias e o SIGI que têm estado a fazer também o seu papel para além do papel do SNS, mas de facto era uma boa altura para operacionalizar as suas palavras na CUFTEJ e trabalhar integrando as lições aprendidas ombro a ombro, também naquilo que é preciso expandir de capacidade para a recuperação, por exemplo, na área oncológica, e portanto pergunto-lhe se vai haver, para além do esforço no SNS, mais algum tipo de contratualização, pelo menos temporária e transitória, para poder dar vazão àquilo que sabemos que pode vir a trazer problemas. Segunda nota, tem que ver com testes. O desconfinamento, sabemos, e muito bem, estamos todos de acordo, tem que ser alicerçado numa política forte de testes. Hoje de manhã no Infarmed ouvíamos que dos casos atuais de contágio, 80% já estão relacionados com a variante britânica, e eu pergunto-lhe, tem o Sistema Nacional de Saúde na sua rede de laboratórios à sua disposição alguma alternativa para testes de PCR duais que identifiquem a estirpe em causa? E se tem, porque é que não ativa? Pareceu-me ser um tema que ainda causa algum atraso na identificação das estirpes, não só na positividade, mas na identificação das estirpes, e tanto quanto sei, existem estas possibilidades no mercado e noutros países. Ainda sobre testes, autotestes, é um assunto que nos preocupa, porque a norma da DGE, os testes, acho que todos sabemos isto, mas os testes de autoaplicação têm uma sequência de riscos, não é? A correta aplicação é um tema, mas vamos admitir que as pessoas todas o usam corretamente e que a recolha é bem feita, mas ainda assim tem menor fiabilidade do que todos os outros testes, desde logo os PCR, mas também os antigénios aplicados por técnicos de saúde. Mas depois tem um tema ético. A norma da DGS prevê que quer os positivos sejam comunicados para um teste confirmatório de PCR, quer os negativos sejam confirmados. E eu pergunto à Sra. Ministra se acredita mesmo que as pessoas, pelo menos nos negativos, vão dizer que vão fazer esse registro, sobretudo quando têm que ligar para a linha de saúde 24, que já de si é um acesso que não é muito evidente, não é? Mas mesmo os positivos, não sei se toda a gente assintomática que sinta que tem que ir trabalhar e que faça um autoteste, vá fazer esse reporte. Isto preocupa-me porque parece-me que entramos no mesmo problema que aconteceu no Natal, com uma falsa sensação de segurança por testes que não oferecem essa verdadeira segurança. Finalmente, e para terminar, embora tivesse muita coisa para lhe perguntar, mas estou a conter-me, sobre o plano de recuperação e resiliência.
O Sr. Primeiro-Ministro falou, e nós sabemos, num valor de 12,1 mil milhões de euros para a área da saúde e disse, sobretudo, muito importante, era para reforçar o SNS e não para responder àquilo que são as faltas do dia-a-dia, mas para fazer mudanças estruturais. Várias pessoas que, entretanto, também enviaram contributos para o PRR na área da saúde, e depois pessoas e entidades, e que veremos depois se foram ou não incluídas, fizeram críticas que decorrem da própria leitura. Muitos dos investimentos que estão no PRR são, por exemplo, para criar, reforçar os cuidados nacionais, os cuidados continuados ou os cuidados paliativos que já estavam em vários orçamentos de Estado, para realizar investimentos em hospitais que já estavam em orçamentos de Estado, por exemplo, para uma rede de desfibriladores que já estava, aliás, prevista há bastante tempo atrás, e deixando críticas, por um lado, a ausência do que é, volto ao princípio, a necessidade de investir para a recuperação, que não consta daquilo que é um plano de recuperação, e, por outro lado, para alguma dificuldade de compreensão de uma visão estratégica por trás deste plano. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, ainda vai ser feito algum trabalho sobre o PRR para incorporar estes comentários e se concorda ou não que, em grande medida, o PRR na área da saúde está a ser usado para realizar aquilo que não foi possível através dos orçamentos de Estado. Muito obrigada. Mas vou tentar fazer o melhor possível. Relativamente àquilo que é a recuperação da atividade assistencial não Covid, que é o desafio que temos todos como sistema de saúde pela frente. Aquilo que referimos mantém-se, obviamente, a linha que pretendemos continuar a prosseguir. Aquilo que são os serviços públicos são a base do nosso sistema de saúde, são para rentabilizar, mas há uma lógica de complementaridade que não pode ser esquecida naquilo que são as respostas aos portugueses. Fizemos-lo em contexto de pandemia, continuamos a fazê-lo, já dei o exemplo da área laboratorial, poderia falar de outros exemplos que provavelmente o futuro nos vai trazer, como as farmácias comunitárias, mas como me perguntou sobre a área oncológica, vou-lhe responder sobre a área oncológica. Sim, estamos a trabalhar com o Programa Nacional para a Coordenação das Doenças Oncológicas, temos objetivos e metas muito exigentes que decorrem do Plano Europeu de Combate contra o Cancro. Os números do país são números que têm tido um bom desempenho em termos gerais, mas onde há fragilidades que nós só conseguiremos ultrapassar em definitivo com o apoio de várias partes. E não posso estar a falar, por exemplo, da Liga Portuguesa de Luta contra o Cancro, porque o rastreio da mama, que tão atrasado está em algumas regiões do país, por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo, precisa do apoio destes parceiros. Graças a parceiros como estes, nós temos hoje o rastreio da mama totalmente implementado na região norte, na região centro, no Alentejo e no Algarve. Mas, de facto, temos aqui uma dificuldade, provavelmente também fruto de um conjunto de oportunidades que não foram aproveitadas, mas que não pretendemos continuar a não aproveitar. Uma outra área onde claramente precisamos trabalhar e trabalhar em conjunto, porque não basta fazer rastreios, é preciso depois também dar seguimento aos doentes, é a área do cólon e reto. Temos nesta área, como uma terceira área prioritária de rastreio, números que precisamos de recuperar e claramente isso tem de ser feito com o apoio de todos. Também ao nível cirúrgico, não só já o fizemos, como vamos continuar a trabalhar com operadores, com outros atores do sistema de saúde, para recuperar aquilo que é o efeito da pandemia. Nós tínhamos, no final de janeiro, cerca de 5 mil utentes, quase 6 mil utentes inscritos na área da cirurgia oncológica, 1.100 eram prioritários e dentro destes prioritários há, obviamente, muitas diferenças, que estou só a citar números redondos, mas, portanto, estamos todos convocados a fazer esta recuperação e contamos com todos e tenho a certeza que estamos todos do mesmo lado. Relativamente à Task Force,
Na verdade, ela foi informalmente constituída, não como mais uma estrutura, mas como uma linha de trabalho entre o Gabinete do Ministro, que acompanha os temas do acesso, os senhores secretários de Estado e várias estruturas do Ministério da Saúde, mas também, sobretudo, os programas, porque estamos particularmente focados em recuperar aquilo que são os temas mais relevantes para o acesso dos portugueses à saúde. Relativamente às variantes, bem, mas tudo o que disse não prejudica a circunstância de termos programas especiais para a recuperação da atividade dentro do SNS, quer em termos de atividade adicional nas linhas hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários. Isso também significa um investimento. Em muito curtos segundos, para dar mais 3 ou 4 respostas. As variantes, o tema das variantes, de facto, a variante inglesa é estimada como representando 70% daquilo que são os casos de Covid neste momento no país. Estamos a trabalhar em linha com aquilo que são as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, não só desenvolvendo protocolos e contactos com a academia, mas também com laboratórios privados para melhorar aquilo que é a sequenciação, mas também reforçando a nossa própria capacidade laboratorial e apostando no reforço do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Também o próprio Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças tem linhas de apoio aos países para esta área e nós não vamos desaproveitá-las. Os autotestes, uma vez mais, reforço aquilo que já referi e que são também as linhas que são partilhadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças como recomendação. Eles são complementares, eles nunca poderão ser substitutivos, têm um contexto específico de aplicação, têm um contexto específico de interpretação, têm essa limitação, dependem de cada um não só para fazer adequadamente aquilo que é o ato de recolha, mas também para o reporte, mas temos que continuar a investir na literacia em saúde para garantir que as pessoas são perfeitamente informadas e esclarecidas e conseguem reportar aquilo que são os seus resultados positivos, que requerirão um teste confirmatório ou negativos para efeitos de estatística. PRR e visão estratégica. Tudo o PRR, e não só o da saúde, tem uma visão estratégica. Certamente que vamos voltar a este tema, mas agora vou-me remeter